uma seleção, que vai passar a mudar muito pouco como equipe principal que vai entrar em campo, a equipe considerada mais titular, né? Com suas alternativas para esse ou para aquele caso, e repetir, tendo uma base. Então, agosto de 2002 entra a reta final, depois da Olimpíada de Londres, e a reta final da seleção até a Copa das Confederações. Porque o trabalho ele é dividido em 3 partes, eu falo. Porque Copa das Confederações e Copa do Mundo é quase uma parte só. A seleção que vai jogar a Copa das Confederações um ano antes da Copa do Mundo já vai ser a seleção, a base dela já vai jogar a Copa do Mundo de 2014. Mas nós vamos jogar a Copa América, depois nós temos a Olimpíada, que tem uma característica diferente, que é sub-23, podendo exceder com 3 jogadores a mais. Até ali, né, nós temos uma característica do trabalho que vai passar a dar passar para o degrau final a partir daí. E qual a sua participação, ou vamos dizer assim, qual o seu papel em relação à seleção olímpica? Eu sou o técnico da seleção olímpica, porque alguém um dia até fez um daqueles comentários de escorpião, dizendo que Ney Franco iria classificar o time. Sim. E depois eu iria comer o filé mignon jogando a Olimpíada. No futebol existem determinadas regras que você precisa seguir de forma muito respeitosa. Você não dá comando de jogadores acima da categoria, no caso sub-23, para o técnico da categoria sub-20. Ou ele passa a ser o técnico de outra categoria. Então, o futebol é assim. A Olimpíada, o sul-americano era sub-20. A Olimpíada é sub-23. Só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando de sub-23, dos que nós já convocamos, é Breno, que estava no Bayern Munique, os 2 goleiros, Neto e Renan, que estavam no Atlético, o Paranaense e no Avaí, é Rafael do Manchester United, é Sandro do Tottenham, é Neymar, é Ganso, Pato, Lucas, agora mesmo o Barreiro citou. Então, esses jogadores são sub-23. Nós podemos ver que é um outro nível de jogadores, já jogadores afirmados, que para essa categoria vão ser dirigidos pelo técnico principal. Manda uma pergunta aqui acho que é um participante, Carlos Esch, que tem a ver com o que a gente está falando. Qual a sua visão, qual a visão de vocês para que os clubes possam melhorar e capacitar melhor seus atletas de base? É o que a gente conversou um pouco. Quanto à base interfere no desenvolvimento pleno do atleta? Quer dizer, como o técnico da seleção brasileira, você já está fazendo isso, de pegar as categorias de base, quer dizer, como o técnico da seleção brasileira poderia ajudar mais a formar atletas e como os técnicos dos clubes poderiam ajudar a formar atletas? Hoje o Parreira falou um pouco sobre isso, talvez nas divisões de base não se estiver formando o número 10. Como é que você vê essa coisa de ter uma participação maior? Olha, eu tenho recebido com regularidade algumas revistas da FIFA e da UEFA, a turma aí da imprensa também deve receber, e eles têm falado muito sobre o Barcelona. Principalmente não é sobre a equipe principal, sobre a formação do jogador. Mas não é só a formação técnica do jogador, a formação de valores, formação do homem, formação do jogador, do espírito coletivo e, sobretudo, uma identidade ligada à cultura daquele clube, à cultura daquele país, à cultura daquela seleção. Daí o sucesso do Barcelona. Os 3 últimos jogadores indicados os melhores do ano da FIFA foram formados nas divisões de base do Barcelona. Isso aí é um exemplo máximo de um trabalho muito bem realizado ao longo de muitos anos. Então tem que ter gente qualificada para isso, tem que ter investimento. Nós temos que acabar com a ideia de que investir na base é despesa. Não, pelo contrário, é investimento. Tem que ter campo de treinamento adequado, bons profissionais, dar toda assistência, campos, material, alimentação, escola e formar, sobretudo, o homem. Dar valores morais a esse jogador, identidade com o clube. E manter uma identidade, uma filosofia. O Barcelona, o jogador joga dentro daquela maneira desde os 12 anos de idade. Então, quando eles precisam, eles têm um jogador pronto.
houve uma partida da Champions League que o Barcelona tinha 8 jogadores formados nas divisões de base. Isso poupa despesa para o clube, poupa dinheiro, investimento e, se você precisar, você tem o retorno disso ali vendendo esses jogadores. Então é importantíssimo. Eu acho que não há alternativa, não há solução a não ser investir nas bases, nas divisões de base. E será que não está na hora, mano, do técnico da seleção brasileira conversar, ou o Ney Franco, quer dizer, conversar mais com técnicos de clubes para tentar ajustar esse processo que o Pereira está falando? Não é só o técnico, não, é a estrutura do clube. Do clube. O clube é que tem que investir. O vôlei, por exemplo, tem muito isso. A filosofia o técnico do clube. da seleção conversa com os técnicos de clube para tentar afinar a filosofia, ser uma mesma filosofia. Visivelmente, acho que essa questão é proporcional à situação dos nossos clubes como um todo no país. O Barcelona não está chegando nessa condição porque o clube, na sua categoria principal, vem tendo dificuldade há bastante tempo. Não. O clube tem uma ideia clara, tem uma diretriz, tem uma filosofia que escolheu para se comportar, para ser dirigido, para tomar suas decisões. Todas as decisões do Barcelona seguem essa linha. Nós temos poucos exemplos disso no Brasil. Por uma opção dos dirigentes dos clubes, até um pouco de falta de visão. É bem pontual. Você tem trabalhos muito bons, de um modo geral, com raras exceções, quando o clube está passando por alguma dificuldade. Quando ele está passando por dificuldade, ele olha para a base. E sempre tem jogadores na base. Mesmo assim, com todas as dificuldades, sempre tem bons jogadores na base. Vamos dar um exemplo só de um jogador que nós estávamos falando até bem pouco tempo. São Paulo estava passando recentemente por alguma dificuldade. Saiu o técnico, escolheram o Paresi, que é um menino da base, que era o técnico dos jogadores, do Sub-20, e ele ficou durante um período na equipe principal do São Paulo. O São Paulo não fez grandes resultados de campo, mas nessa equipe foi lançada Casimiro, o volante, e Lucas. Nesse momento, os 2 jogadores foram lançados. Por quê? Você integrou um pouquinho, olhou com calma, você vai ver que na base dos clubes você tem jogadores do mesmo nível ou melhores do que a maioria dos quais você contrata. Dos que você contrata. 90% dos jogadores que nós contratamos para as nossas equipes no futebol brasileiro são todos do mesmo nível técnico. 90%. Só quando você tem um investimento maior, você consegue fazer uma contratação diferenciada. Então você não precisa contratar 90% dos jogadores que você contrata para o clube. É só você fazer um trabalho integrado com a categoria de base, valorizá-la, contratar bons profissionais para fazerem parte disso. A gente tem uma visão de economia porque a gente não quer gastar na contratação do técnico, porque a gente acha que não precisa, não. Mas se ele vai trabalhar com a formação, se ele está formando alguém que vai ser daquele jeito para o resto da vida, imagina a importância desse profissional que está comandando o trabalho. E o clube precisa ter essa visão se quer se aproximar disso que nós estamos falando. Aí não é uma questão só tática, que todo mundo fala, porque o Sub-20 tem que jogar igual a equipe principal, porque tem que... Isso é o último estágio do que nós estamos falando. Nós estamos falando formação integral do jogador. Nós estamos falando de coisas mais importantes, que vão se refletir no comportamento geral de reação sobre aquilo que vai ser passado como instrução técnica e tática lá no final.